Você já parou para pensar por que alguns lugares no mapa carregam um peso diferente? Não é medo de altura, não é fobia de água. É aquela sensação estranha, quase irracional, de que existe algo ali que ninguém consegue explicar direito. O Triângulo das Bermudas é assim. Todo mundo já ouviu falar. Todo mundo tem uma teoria, mas quase ninguém conhece os detalhes que fazem essa história muito mais perturbadora do que qualquer teoria conspiratória. Olha, eu vou te contar o que os livros de história deixaram de fora. E não é o que você está pensando. Fica até o final, porque a última parte desse vídeo vai mudar completamente a forma como você enxerga essa história. Se você gosta de curiosidades que te fazem enxergar o mundo de um jeito diferente, já se inscreve no canal, porque hoje a gente vai fundo num dos maiores mistérios da história moderna. Não com teorias de ficção científica, com dados, com fatos, com registros oficiais que a maioria das pessoas nunca teve acesso. Hoje a gente vai falar do Triângulo das Bermudas, mas não do jeito que você já viu. A gente vai começar pelo princípio. O que exatamente é esse lugar? Por que ele ficou famoso? E por que, aqui está o que quase ninguém percebe, a versão que todo mundo conhece pode estar completamente errada. A questão é a seguinte: quando uma lenda se torna grande o suficiente, ela para de precisar de evidências. E é aí que fica interessante. Vamos começar pelo básico. O Triângulo das Bermudas é uma região no Oceano Atlântico Norte delimitada por 3 pontos: Miami, nas Flórida, Bermudas, um arquipélago britânico, e Porto Rico. Faz sentido geográfico, mais ou menos. Na verdade, essa área nunca foi oficialmente reconhecida por nenhum órgão governamental como uma zona de risco especial. A área estimada do Triângulo das Bermudas varia entre 1,13 e 3,9 milhões de quilômetros quadrados, dependendo da fonte. O problema? Ninguém nunca definiu as fronteiras exatas, porque elas não existem oficialmente. A história do Triângulo, como conhecemos hoje, foi praticamente inventada por um jornalista chamado Vincent Gaddis em 1964. Ele escreveu um artigo para a revista Argosy, intitulado The Deadly Bermuda Triangle, e de repente um conjunto de eventos dispersos passou a ter um nome, uma forma e um peso narrativo enorme. Mas aqui está o ponto que quase todo mundo ignora. Quando pesquisadores independentes foram checar os casos citados por Gaddis e por dezenas de outros autores que vieram depois, eles encontraram algo perturbador. Muitos dos navios e aviões que supostamente desapareceram no Triângulo, na verdade desapareceram em outras regiões completamente diferentes. É aqui que fica realmente interessante. O investigador australiano Carl Kruszelnicki, da Universidade de Sydney, passou anos compilando os dados de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Ele comparou a quantidade e o tipo de acidentes nessa região com outras partes do oceano com tráfego similar. O resultado: a taxa de incidentes no Triângulo das Bermudas não é estatisticamente diferente de qualquer outra região movimentada do Atlântico. O Triângulo das Bermudas é uma das rotas marítimas e aéreas mais movimentadas do mundo. Mais tráfego é igual mais acidentes esperados. Mas a taxa por milha percorrida, dentro da média global. Então, por que a gente continua fascinado por isso? E mais importante, se os números não sustentam o mito, o que sustenta? O nosso cérebro adora explicações simples. Mais do que isso, o nosso cérebro adora padrões. Quando acontecem 3 eventos isolados numa área geográfica, um naufrágio aqui, um avião perdido ali, uma embarcação encontrada sem tripulação, o nosso instinto não é questionar, é conectar. Os psicólogos chamam isso de apofenia, a tendência humana de encontrar padrões significativos onde eles não existem. E a mídia sabe disso melhor do que qualquer um. Agora você pode estar pensando, mas tudo bem, o mito é exagerado. Isso não significa que não aconteça nada de estranho lá, né? E essa é exatamente a pergunta certa, porque aqui a história fica mais interessante.
Existem sim explicações científicas legítimas para por que aquela região específica pode ser mais perigosa do que outras. E elas não têm nada de sobrenatural. A primeira é o clima. O Atlântico Norte, entre a Flórida e as Bermudas, é uma região onde frentes de tempestade se formam com velocidade impressionante. Estudos meteorológicos mostram que, em questão de horas, o céu pode passar de completamente aberto para uma tempestade categoria 3. E em 1945, por exemplo, não existia o sistema de alertas climáticos que temos hoje. A região contém algumas das correntes oceânicas mais fortes do mundo, incluindo a corrente do Golfo, que pode atingir 9 km por hora. Em comparação, um naufrágio nessa corrente some para fora de qualquer área de busca em menos de 24 horas. Isso aqui é importante. Vamos falar do caso mais famoso de todos, o voo 19. Em 5 de dezembro de 1945, 5 bombardeiros TBF Avenger da Marinha Americana decolaram da base naval de Fort Lauderdale, na Flórida, para uma missão de treinamento de rotina. Eram 14 pilotos e tripulantes experientes, sob o comando do tenente Charles Taylor. Nenhum deles voltou. A versão que a mídia conta é a seguinte: os aviões simplesmente desapareceram, sem rastro, sem explicação. O próprio tenente Taylor teria dito nas transmissões de rádio: "Não sabemos para onde estamos indo." E então, silêncio. Mas agora deixa eu te contar o que os arquivos da Marinha dizem, e essa versão nunca virou manchete. Os registros completos de rádio do voo 19, desclassificados anos depois, mostram algo muito diferente da lenda. O tenente Taylor, que era um piloto experiente, mas que nunca havia voado por aquela rota específica, começou a ter dificuldades de orientação. Ele desconfiou que estava sobre o Golfo do México quando, na verdade, estava no Atlântico. Em vez de confiar nos instrumentos, ele confiou na própria percepção. O controlador de terra tentou múltiplas vezes convencê-lo a mudar o curso, mas Taylor, convicto de que sabia onde estava, insistiu na direção errada. Os aviões voaram até ficar sem combustível sobre o oceano aberto. O relatório oficial da Marinha Americana sobre o voo 19 concluiu que a causa mais provável foi confusão e mau julgamento do piloto. A investigação durou meses e gerou mais de 500 páginas de documentos. Quase nenhum livro sobre o triângulo cita esse detalhe. Um avião de busca e resgate foi enviado imediatamente. Ele também desapareceu. E isso gerou uma das frases mais perturbadoras da história do mito: "Parece que eles desapareceram como se tivessem ido para Marte." Mas aqui está o detalhe que foi enterrado: o avião de busca, um Martin Mariner, era conhecido entre os pilotos da época como o isqueiro voador. Ele tinha um histórico sério de vazamentos de combustível e explosões em voo. Naquela mesma noite, um navio observou uma explosão no céu na direção exata do Mariner. 18 homens morreram naquele incêndio. Não em nenhum fenômeno inexplicável, em um acidente mecânico documentado. E isso muda completamente a forma como você vê essa história. Aqui está o que quase ninguém percebe nessa discussão toda. A Marinha Americana nunca afirmou que o Triângulo das Bermudas é perigoso. Na verdade, ela afirmou o oposto. Em uma declaração oficial, o Serviço de Guarda Costeira dos Estados Unidos diz textualmente que não há evidências de que desaparecimentos no Triângulo das Bermudas sejam mais numerosos, misteriosos ou diferentes de qualquer outra parte do oceano. O Lloyd's de Londres, o maior mercado segurador do mundo, existe há mais de 300 anos e tem todo o interesse financeiro em saber quais regiões são perigosas. Ele não cobra seguro adicional para navios que cruzam o triângulo. Pense assim: se você fosse uma seguradora e existisse uma região onde navios desaparecem em proporção anormal, você ia cobrar mais para segurar esses navios. O Lloyd's de Londres não cobra. Isso diz tudo. Então, por que a narrativa do mistério persiste? Parcialmente porque vende.
Livros, documentários, filmes. O mito do Triângulo das Bermudas é uma indústria. Mas parcialmente porque existe algo genuíno que as pessoas sentem quando olham para o oceano, a consciência de que somos pequenos, de que nossas tecnologias têm limites e de que o mar ainda guarda segredos. E esse sentimento não é irracional. O oceano tem 5,5 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Menos de 20% do fundo dos oceanos foi mapeado com algum detalhe. A maioria das aeronaves que caem no oceano nunca é recuperada. Não porque há algo sobrenatural, porque o oceano é imenso e implacável. Uma descoberta legítima e fascinante foi feita por geólogos marinhos na região. O fundo do Atlântico próximo às Bermudas contém bolsões de hidrato de metano. Gás cristalizado que, quando se libera, pode criar bolhas massivas que reduzem drasticamente a densidade da água. Em teoria, isso poderia fazer navios afundar sem aviso. Esta hipótese foi publicada em periódicos científicos revisados por pares, embora ainda seja debatida. Talvez você ache que isso tira toda a graça da história, mas pensa comigo. Um oceano que é vasto demais para ser completamente mapeado, onde tempestades surgem em horas, onde correntes arrastam destroços para centenas de quilômetros de distância, onde bolsões de gás podem engolir navios. Esse oceano precisa de alienígenas para ser assustador. E aqui chegamos na parte que eu prometi no começo. A verdade que a Marinha esconde. Ela não esconde monstros. Não esconde portais para outras dimensões. O que ela e governos, seguradoras e pesquisadores nunca tiveram muito interesse em publicitar é o seguinte: a maioria dos acidentes marítimos e aéreos graves do século XX aconteceu por erros humanos documentados, equipamentos deficientes da época e condições meteorológicas violentas. Admitir isso com clareza teria gerado pressão por melhores equipamentos, melhor treinamento, melhores sistemas de navegação. Muito mais conveniente, em muitos momentos históricos, deixar o mistério pairar. A versão sobrenatural do Triângulo das Bermudas é, de certa forma, mais reconfortante do que a versão real. Porque se a culpa é de forças misteriosas, ninguém precisa responder por nada. Em 1992, um pesquisador chamado Lawrence David Cushing publicou um livro chamado The Bermuda Triangle Mystery, Solved. Ele passou anos indo atrás das fontes originais, registros de guarda costeira, logs de navegação, arquivos de jornais da época dos acidentes, não de décadas depois. E em caso após caso, ele encontrou a mesma coisa. Os fatos reais eram muito mais mundanos e muito mais trágicos do que a lenda. Navios que afundaram em tempestades registradas. Aviões que perderam orientação em noites sem visibilidade. Embarcações que simplesmente naufragaram por manutenção inadequada. O mistério não foi construído com mentiras. Foi construído com omissões, com o que as histórias deixaram de contar. E essa talvez seja a lição mais importante do Triângulo das Bermudas, não sobre o oceano, mas sobre nós. A nossa necessidade de mistério é tão forte que somos capazes de construir um mito global a partir de acidentes comuns, e de acreditar nele por décadas, mesmo quando as evidências dizem o contrário. Então agora eu quero saber de você. Você chegou aqui acreditando no mistério ou já tinha dúvidas? E agora, depois de tudo que você viu, você acha que o mito vai continuar vivo por mais décadas? Comenta aí embaixo. Eu leio todos os comentários. E se você gosta de curiosidades que vão além do óbvio, que mostram o que fica escondido nas frestas da história, então esse canal foi feito para você. Já se inscreve, ativa o sininho e me conta nos comentários qual mistério histórico você quer que a gente destrinche no próximo vídeo. Porque no fim das contas, o mistério mais fascinante não está no fundo do oceano. Está em por que a gente precisa tanto que ele exista. Até o próximo.